Bom, eu vou falar um pouco sobre navegação offline com PWA. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Venturotti. Eu sou desenvolvedor front-end na Imagination Media. Para quem não sabe o que é um PWA, para quem nunca ouviu esse termo, né? PWA basicamente são as siglas do Progressive Web App, que é basicamente uma aplicação híbrida entre web e aplicativos nativos. Como um PWA funciona basicamente? Aqui a gente tem o navegador. Dentro do navegador a gente usa um arquivo JavaScript chamado Service Worker, que ele trabalha aqui no navegador. E toda a requisição que é feita para o servidor, essa requisição passa por esse arquivo, passa por esse Service Worker. Então, com isso, a gente consegue manipular as requisições. Um pouco do overview aqui do que eu vou falar, né, do que eu vou apresentar para vocês. A gente vai pegar um site e vai deixar ele offline, né, habilitar a navegação offline. A navegação offline é uma das features que o PWA oferece, né. Tem diversas outras features como push notification, até mesmo a parte de instalável do site no sistema operacional, que é uma das features também, e outras que estão sendo implementadas. Acho que a principal mesmo é a parte offline, que vai trazer para o usuário uma experiência diferente do que a gente via no passado, porque a pessoa está ali mexendo no site, aí talvez entra num túnel, vai para o metrô, vai para algum lugar mais afastado e a internet já não pega, aí ele fica offline, perde totalmente a experiência e acaba até mesmo saindo do site, parando de navegar. Então a ideia é transformar o nosso site que depende de internet para que ele não dependa mais da internet ou dependa o mínimo possível. Primeiro aqui eu vou mostrar como registrar um Service Worker. Vou falar um pouco do ciclo de vida, pre-caching, depois falar um pouco sobre como invalidar, limpar o cache. Vou explicar também sobre algumas estratégias de cache e depois no final vou falar também sobre o Web Manifest, né? Isso pode ser implementado em qualquer site, então se você está desenvolvendo qualquer site hoje, pode ser o mais básico possível, você consegue fazer isso aqui que eu vou te mostrar. E essa técnica a questão de ser PWA, Progressive Web App, isso já não é mais algo opcional na web. Isso já está se passando para algo que um site ele tem que ter isso, senão ele acaba perdendo a concorrência. Né? Quando você trabalha com e-commerce, particularmente, né, essa concorrência já vai lá para cima, porque você vai ter diversos usuários no seu site comprando algo. Então, quando você traz uma navegação offline, ou até mesmo isso vai ajudar na performance do site, isso já traz um benefício financeiro para quem trabalha com e-commerce. Então, a técnica que eu vou mostrar aqui, ela atinge qualquer área, mesmo que você possa ser iniciante na web, ou se você já tem uma experiência avançada, você consegue aplicar da mesma forma e pode ser incrementada, né? Eu deixei o mais básico possível para deixar bem claro como funciona um Service Worker. A melhor imagem que eu achei na internet foi essa. Achei bem legal, só coloquei aqui bem aleatória, mas... Beleza. Então, basicamente, eu criei um site aqui. É bem simples, não tem nada. Literalmente não tem nada, é só a página mesmo e imagens. Tem aqui a página inicial, tem uma página sobre, e teria uma página aqui que seria um admin, né? Que seria a administração, que no caso essa página seria uma página que necessitasse de internet, né?
Isso aqui é uma regra do nosso negócio. Pô, a página de admin, para poder acessar ela, tem que ter conexão com a internet. A gente não vai permitir. A gente pode fazer, quando você trabalha com e-commerce, uma das páginas seria o checkout, né, o carrinho. São coisas que, são páginas que realmente dependem da conexão com a internet. Então, eu deixei essa página admin aqui só para simular esse comportamento. E a página inicial, beleza. E eu criei uma página chamada offline também, que é a página que vai ficar ali, caso o usuário acesse, não tenha conexão, ele vai cair nessa página. Aí depois eu vou mostrar como que a gente trabalha na exibição dessa página offline, né? Porque também não adianta nada você ficar offline e mostrar uma página offline também. Não faz muito sentido. Só se realmente tiver necessidade. Esse projeto aqui está no GitHub, então se vocês tiverem curiosidade de pegar e estudar mais esse código, está aqui no GitHub do Meetup, né, Dev Colatina. Depois eu posso até passar o link lá para o WhatsApp. Então tem todo o projeto aqui nele, tem os commits, né, passo a passo do que eu fui adicionando e do que eu vou falar aqui nessa palestra. Deixa eu só deixar... Aqui é o seguinte, primeira coisa para você habilitar, para você ter um PWA funcionando no seu site, você precisa usar HTTPS. Não funciona com HTTP. Então ela tem que ser uma conexão segura. Esse é o primeiro ponto, um HTTPS. Aqui eu vou abrir a página no Incognito Mode para ficar mais limpo. Beleza. Então esse aqui é o nosso projeto. Página index, todo mundo está vendo aí? Se precisar de aumentar mais, eu não enxergo, né? Então, tá bom aqui. Página bem simples, né? Não tem nada especial nela, até HTML mesmo, nada demais. Então, o primeiro passo desse trabalho é criar um Service Worker. Aqui eu criei um arquivo Service Worker JavaScript, não tem nada nele por enquanto. O primeiro passo é registrar esse Service Worker. Eu já deixei todos os commits aqui preparados para não ficar perdendo muito tempo codificando, porque a gente tem pouco tempo, então eu vou fazendo só andando através do histórico do log de commits. O primeiro passo seria registrar um Service Worker. Então aqui, como que funciona? Com esse commit, eu simplesmente adicionei essa verificação que vai fazer o seguinte: vai verificar se o browser tem compatibilidade ou não com o Service Worker. Então, isso é útil porque browsers mais antigos não têm esse recurso. Aí o que acontece? Se você não fazer essa validação, ele vai quebrar o seu site não vai funcionar. Isso não é uma ideia do Progressive Web App, né? Tem que ser algo progressivo. Então a gente verifica se a feature está habilitada primeiro, depois se ela estiver habilitada, a gente continua. O segundo passo seria registrar esse Service Worker. Aqui eu não vou explicar muito sobre a sintaxe do JavaScript, que aí depois vocês vão na ideia da palestra. Mas aqui basicamente tem uma promise e tal. Aí ele faz o registro desse arquivo Service Worker. Se tudo funcionar, ele vai gerar um log
caso aconteça algum problema, ele vai falhar. Simplesmente você fazendo isso no site, ele já vai registrar um Service Worker. Como o Service Worker vai trabalhar? Ele vai trabalhar em background da sua aplicação. O que acontece? O usuário ele vai abrir o site, vai abrir o navegador, vai acessar o seu site, o Service Worker ele vai ser registrado e ele vai rodar no background, né? Então você tem a aplicação rodando aqui e o Service Worker no background. Aí, caso o cliente feche o seu site, o Service Worker ele pode continuar sendo executado mesmo assim. Então essa é a ideia. Então aqui eu já registrei um Service Worker. Eu vou, para inspecionar, quando a gente trabalha isso no Chrome, você vem aqui nessa aba de... Deixa eu mudar aqui o tema, senão vai... Aqui no Chrome, você vai inspecionar elemento, aí tem essa aba aqui, Application. Deixa eu só limpar aqui, beleza. E tem a parte de Service Worker. Tá vendo aqui que não tem nada, não tem nenhum Service Worker registrado. Na minha próxima atualização, ele vai fazer o registro, ele vai fazer a identificação e vai fazer o registro do Service Worker. Vou atualizar aqui a página, ele já vai identificar, aqui ó, já identificou um Service Worker. Está ativado e tal, tudo certo. Esse é o primeiro passo. Vou passar para o segundo passo aqui, que seria o ciclo de vida de um Service Worker, como que ele funciona ali por trás. Pular para o próximo commit. Nesse commit eu já adicionei um código aqui no Service Worker. Adicionei esse log aqui para 2 eventos, né? Primeiro o evento de install e o segundo para o evento de activate. O que acontece? Quando o usuário ele acessa o site, o navegador ele vai identificar que tem um Service Worker, vai colocar vai passar pelo processo de instalação. Depois da instalação, a gente passa para o processo de ativação do Service Worker. Eu vou atualizar aqui a página. Primeiro eu vou limpar para a gente ver como que funciona esse processo mesmo. Parte de logs. Só uma pergunta, quem aqui tem experiência com desenvolvimento web? HTML básico? Para todo mundo, né? Nem todo. Pelo menos quem desenvolveu uma página só, um HTML. Aqui eu limpei tudo, né, o que tinha como. Agora, quando eu fizer o reload da página, ele vai mostrar como se eu estivesse acessando a primeira vez aquela página. Aí vai dar para ter o log aqui dos eventos. Ó, ele passou pelo processo de install e passou pelo processo de activate. Aqui também ele mostra, deixa eu limpar de novo. Se você for ver aqui no status, ele vai passar pelo install e activate de novo. Ó. É bem rápido, né? Porque é bem leve aqui a página. Para deixar um pouco mais claro, tem alguns artigos na internet a respeito do ciclo de vida do Service Worker. Então, o primeiro ciclo de vida ele passa pelo processo de instalação. Como não tem nenhum Service Worker funcionando no site, ele já passa para o status ativo e já começa a rodar.
Quando você já tem o Service Worker instalado, né, ele passa a trabalhar dessa forma. O navegador ele vai identificar que teve uma alteração no Service Worker, vai jogar ele para o status aguardando. Quando o usuário ali fechar todas as abas daquele site no navegador, o navegador ele vai pegar o Service Worker ativo, vai apagar e vai instalar esse novo Service Worker com o código atualizado. Aí aqui, quando fechou, ele já vai instalar. Então é basicamente esse o ciclo de vida de um Service Worker. Aqui, voltando um pouco para o projeto, esse evento aqui, ele é o evento de fetch, é a partir desse evento aqui que a gente vai manipular as requisições que são feitas. Vou mostrar um pouco sobre o fetch. Aqui eu já ativei, tá vendo? Só descomentei aqui. Então agora vai funcionar da seguinte forma, né? Eu fiz uma atualização no Service Worker, ele vai trabalhar da segunda forma que eu disse no ciclo de vida. Como tem um ativo, ele vai aguardar até eu fechar a aplicação para ele instalar o novo Service Worker. Então se eu vim aqui, ó, não tem nenhum evento log de fetch ainda, né? Deixa eu só confirmar. Isso aí, ó. Ele só foi instalado. O novo Service Worker ele só foi instalado. Então ele está aguardando eu fechar a aplicação para ele passar a ser ativo. Aqui, ó, está esperando. Tem esse botãozinho aqui no Chrome para poder simular essa ação, né, de fechar a aba e tal. Vou apertar aqui Skip Waiting. Agora ele está ativo. Então agora se eu fizer, ó, ele já foi ativado aqui. Deixa eu apagar esse log. Vou fazer um novo reload aqui na página, aí ele já começa a logar os eventos de fetch. Se eu clicar aqui no evento, ó, eu consigo ver, ó, requisição que ele foi feita. Ele fez a requisição para esse HTML. Então ele pega toda a requisição, CSS, JavaScript, imagens. Então ele vai trabalhar, ele vai logar todas as requisições que são feitas no site. E a partir disso a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai colocar em cache, se a gente vai bloquear aquela requisição, esse tipo de coisa. Então é dessa forma que funciona o evento de fetch. Agora o próximo passo seria fazer um pre-cache, né? Um pre-cache da página de offline. Porque essa é a primeira página que a gente precisa fazer o cache, porque a gente vai precisar dela caso não tenha conexão. Então a primeira coisa que você tem que salvar no cache é a página offline. Aqui eu já comecei a alterar o meu Service Worker, colocando essa função aqui para fazer esse pre-cache. Vou explicar aqui certo. Aqui tem uma constante, eu coloquei versões, né? Então toda atualização do cache, né, que você for fazer a invalidação do cache, a gente vai utilizar versões. Aqui eu coloquei versão 1 ainda. Coloquei essa constante para identificar o nome do cache. Coloquei aqui a constante da página offline. E a imagem que tem na página de offline, né? Então são esses dois arquivos que tem naquela página. Aí aqui no evento de install, ele vai fazer aquele processo aqui de ignorar que o usuário feche a aplicação para fazer a instalação. Então ele já vai fazer esse processo automaticamente.
Então, é o seguinte, o navegador identificou uma nova alteração do Service Worker, ele já vai instalar. Não vai ficar aguardando nada, não. Aí isso depende da sua lógica do negócio, né? Se for algo mais complexo, você consegue trabalhar com isso ou caso você não queira realmente esperar, né? Você decide com esse skip waiting aqui. Depois disso ele faz eu criei esse método aqui chamado load precache, que ele vai, basicamente ele vai abrir o cache, os caches do navegador, vai criar um novo cache com esse nome, com essa nomenclatura que eu defini, e vai adicionar todos os arquivos que eu coloquei aqui dentro, ó, a página offline e a imagem. Então a primeira ação que ele faz é ele vai fazer o cache da página de offline. Depois, esse método aqui, wait until, ele vai aguardar todo esse processo que ser concluído para depois prosseguir. Então vamos ver como que isso vai funcionar na prática aqui mesmo, né? Então na parte de application aqui, você tem essa cache storage. Por enquanto ela está vazia. E aqui o meu Service Worker ele está ativado. Vou fazer aqui o reload. Já foi ativado aqui e a gente tem um novo cache. Com aqueles arquivos que eu defini. A imagem e o código. Então isso quer dizer que se eu tiver offline agora ele vai rodar? Não. Ele só fez o cache. Vou colocar aqui como se estivesse offline. Online, né? Offline. Agora eu vou navegar aqui. Não tem internet. Eu vou acessar a página de offline, então. Mesma coisa. Mas ele está em cache. Na verdade, ele nem aparece aqui porque o Service Worker ele não está trabalhando essa requisição. Vou voltar aqui o online. A página offline, agora sim. Então a gente só fez o cache, né? Agora a gente tem que partir para a próxima etapa. O site continua offline ainda, mesma coisa. A segunda função que a gente adiciona é a função de limpar o cache. Porque toda vez que eu alterar a versão do Service Worker, ele vai pegar aquele cache antigo, vai apagar e vai criar um novo cache. Aqui basicamente eu alterei a versão, coloquei 2, a versão 2. Criei essa variável aqui chamada cache list, que são a lista de caches que eu tenho. Aqui por enquanto eu só tenho um, mas depois eu vou criar cache para imagens, caches para o JavaScript, o CSS, para cada tipo de arquivo eu vou criar um cache, para deixar bem claro. E um outro método que eu criei foi esse método de limpar o cache. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai fazer um loop ali entre os caches que eu tenho na aplicação e vai limpar, vai deletar. Ele vai comparar se o nome está batendo, né? Se aquele static files underscore 1 ele bate com a nova versão, com a 2. Se ele não, o nome ele não vai bater, então ele vai limpar o 1 e vai permanecer só com na verdade ele só vai limpar, né? Ele vai deletar aquele cache. Depois, o que acontece? Vai executar o evento de pre-cache, que vai fazer o pre-cache da aplicação com a nova versão. Que basicamente ele vai limpar o cache antigo. Nessa linha aqui, caso tenha mais abas da mesma aplicação no navegador, ele vai trazer todo o processamento para aquela atualização do Service Worker, né? Nesse evento aqui de limpar o cache,
eu executo ele logo na parte de ativação. Primeiro eu faço o pre-cache da aplicação, a nova versão, depois eu venho e apago. Quando ele é ativado, né, eu venho e apago. Vamos ver como que isso funciona na prática aqui. No cache eu tenho a versão 1 aqui. Vou fazer a atualização da página. O navegador ele vai identificar e vai fazer todo vai limpar o cache primeiro. Na verdade ele vai fazer o pre-cache da segunda versão e depois ele limpa. Aqui, ó. Limpou. Viu? Por enquanto tá a mesma coisa, mas depois a gente vai ver. Então se eu coloco versão 3 aqui, 4, ele vai fazendo o processamento. Isso é uma forma de você invalidar o cache, né? Porque imagine, você tem uma aplicação, aí tem 200 pessoas lá rodando na sua aplicação, tal. Você faz um deploy de um código novo, tem um service worker fazendo o cache dos arquivos. Pô, mas você enviou um código novo para o servidor, mas o cliente que está acessando a sua aplicação mesmo, ele não tem acesso porque está pegando do cache do navegador dele. Então a gente usa esse versionamento para justamente invalidar o cache do navegador para o navegador, para forçar o navegador puxar, fazer a requisição para o servidor. Então por isso que é importante você versionar os caches. Aqui eu vou somente adicionar mais umas constantes. Opa. Beleza. Aqui eu adicionei mais constantes para mapear todo o tipo de cache que eu quero fazer. Eu vou fazer para imagens, para script, para CSS, fonte e para páginas, né? De acordo com a navegação, o navegador ele vai salvar aquelas páginas. Então deixei separado isso em um cache, mas a gente pode fazer isso tudo junto também. Coloquei também aqui uma blacklist para informar as páginas que eu não quero cachear. Então aqui ficou admin, né? Eu poderia colocar checkout, cadastro de usuário, outro tipo de coisa. E aqui eu aumentei o meu cache list com os outros nomes de cache que eu quero. Só adicionei isso, aqui funciona da mesma forma, nada demais. Aqui ele vai fazer um loop nesse cache list. Só isso mesmo, se eu executar aqui não vai acontecer nada porque não tem nenhum cache nos outros caches. Eu vou adicionar um manifest aqui. Eu ia falar disso no final, mas acabou dando um erro no projeto aqui, eu tive que adicionar esse arquivo antes. Então eu vou falar ele logo. Esse arquivo chamado manifest.json, ele é um arquivo que você adiciona na raiz do seu projeto, esse arquivo o browser ele vai detectar e vai ler e com isso o seu site ele vai se tornar instalável no sistema operacional do usuário. Aqui eu coloco algumas informações básicas como o nome curto, a língua, a URL inicial, se ele vai executar full screen, se ele vai executar normal, aqui um tema, uma cor tema e aqui os ícones. No Chrome a gente tem essa aba aqui também, essa opção manifest. Deixa eu rodar aqui, não vai acontecer nada, né, na verdade, porque eu preciso adicionar esse arquivo
no head do nosso projeto aqui em cima. Deixei separado. Ops. Aqui eu coloquei o manifest e aqui algumas informações a respeito da aplicação em outros aparelhos, tal, esse tipo de coisa. Vou salvar aqui, está na index, então vou atualizar, ele já consegue identificar aquelas informações que eu coloquei dentro do arquivo, né? O nome, nome curto, a cor, esse tipo de coisa. Tem outras informações também. E aqui o ícone. Eu separei um site legal também, que é um gerador de manifesto. Então você só coloca as informações aqui da sua aplicação e ele vai gerar o código para você, só pega e coloca no site. O navegador, o que vai acontecer? O navegador ele vai identificar que você tem um arquivo manifesto, isso no computador também, mas principalmente por exemplo, no Android, quando você acessa o Chrome, quando um site tem um arquivo manifest configurado, ele vai dar a opção para o usuário adicionar aquele site na home screen. Aí fica como se fosse um aplicativo. Ali na home screen, até mesmo, se eu não me engano, no Android, você consegue ver essa aplicação na parte de aplicativos, né? Para você poder desinstalar, então ele se comporta como se fosse um aplicativo. O iOS ele já é um pouco mais restrito, mas você também consegue adicionar ele na home screen. Ele só não vai aparecer o banner como aparece no Chrome, né? O Chrome ele incentiva a você fazer isso, né? Adicionar essa aplicação como se fosse um aplicativo mesmo. No navegador também, ele aparece essa opção aqui, ó. Tem um maisinho aqui do lado da estrela. Você clicar, ó, install app, você vai instalar. Aí fica como se fosse um aplicativo. Tá vendo? Tipo, é web, negócio bem simples. Isso. Aí você consegue fazer algo bem híbrido, né? Que vai rodar web, vai rodar no iOS, no Android, tranquilo. Sem muito mistério, só com um arquivo. Ele fica até aqui, ó, então. Aí. Depois no final eu vou mostrar como funciona no telefone também, que fica bem legal. Vou adicionar aqui esse manifest nas outras páginas, só para garantir. Os commits eu acabei nem fazendo ele. Beleza, o próximo passo é começar a salvar em cache mesmo. Nesse próximo passo eu adicionei uma função nova chamada Save in Cache, que ela vai receber a requisição, vai receber o nome do cache que eu quero salvar, aquele arquivo, e a cópia do arquivo em si mesmo. O que ela faz? Vai abrir o cache. Se o navegador ele conseguir abrir o cache, ele vai pegar e vai salvar aquela requisição e a cópia no cache, de acordo com a navegação. Agora não é um pre-cache, né? Então o usuário ele vai acessar a página index, vai acontecer todos os eventos de fetch,
O navegador vai identificar aquela requisição, vai passar por esse método e vai salvar de acordo com a navegação. Você pode salvar o seu site todo na primeira requisição, mas não é recomendado, né? Depende da aplicação, né? Quando a gente, por exemplo, no e-commerce, por exemplo, quando você vai fazer isso, você tem que fazer o cache progressivamente, né? A pessoa acessa a home, ela faz o cache, acessou a página do produto, vai fazendo o cache. Se você for salvar todas as páginas de uma vez só, aí realmente não tem como, só se for 3 produtos. Então essa função ela só faz isso. Vou pular para o outro commit aqui. Para começar a fazer o cache de acordo com a navegação, tem várias estratégias de cache. Eu separei uma página aqui que fala bem a respeito disso. A primeira estratégia se chama Stay While Revalidate. O que acontece? Aqui está o navegador. A primeira ação é passar. O usuário fez uma requisição. A requisição ela passa pelo Service Worker, ela vem para o cache, ele vai verificar, pô, aquela requisição tem cache? Ah, tem cache. Então ele retorna do cache para o usuário. E logo em seguida ele faz uma requisição, o próprio Service Worker, em background ele faz a requisição para o servidor e ele vai pegar aquela página, aquele arquivo novo, atualizado, e vai salvar ele em cache, vai apagar o antigo e vai salvar ele em cache. Isso você... O que acontece? Você sempre vai fornecer algo rápido para o usuário e atualizado ao mesmo tempo. Então, que ele vai fazer a requisição, pegar do cache, e o Service Worker ele vai em background e salva um arquivo atualizado no cache, para da próxima vez que ele acessar, ele sempre se manter atualizado, né, no caso. Essa primeira estratégia tem a Cache First, que fala o seguinte: quando você faz a requisição, passa pelo Service Worker, ele vai verificar, tem cache aquele arquivo? Ah, tem cache. Então ele já retorna, não faz mais nada, só faz isso. No segundo caso faz a requisição, ah, tem cache, não tem cache, ah, então pega da internet. Só isso. Por isso que se chama cache first, né? Primeiro ele vai verificar em cache, se não tiver em cache ele vai para a internet mesmo. O segundo é network first, que ele faz o contrário, né? Vai no Service Worker, faz primeiro a requisição. Ah, se a requisição não funcionou, ele vem do cache, ele puxa para o cache. Caso funcione, ele já vai e retorna direto à requisição. Então ele verifica, ó, está funcionando? Com internet está funcionando, ah, então já retorna aqui. Ah, não está funcionando, vamos ver no cache. Ah, que tem no cache. Aí, beleza. Aí retorna do cache. Aqui é a básica, né? Network only. Então ele vai fazer o request, vai puxar só na internet, vai verificar em cache nada. E aqui vai ser direto do cache, sem a intervenção do request. Por exemplo, a página offline. Porque a gente já faz o cache da página offline no pre-cache. Entendeu? Então, tem várias outras estratégias que a gente pode usar. Essas são as principais. Aí eu vou mostrar na prática como funciona mesmo. Beleza? Aqui no evento de fetch, ele vai salvar o request, tal. Aqui eu trabalho com a minha blacklist, né? Se ele identificar que a requisição ela está na blacklist, ele vai simplesmente ignorar, vai puxar mesmo da internet. Não vai verificar nada de cache.
Depois eu pego e faço uma validação aqui da requisição para ver se ela é um documento web mesmo, para eu salvar no cache específico. Aqui eu vou fazer uma cópia daquele request, um clone, né, na verdade, e vou salvar aquela página no meu cache. Aqui está um request, o nome do cache e a cópia, e vou retornar. Vou retornar a minha resposta. Caso aconteça algum erro, ele vai tentar acessar aquela página do cache, por aqui. Caso ele não encontre aquela página no cache, ele vai exibir a página offline. Mas o salvamento do arquivo no cache é através desse save in cache aqui, logo no request. Vou mostrar isso aqui na prática funcionando. Então aqui a gente só tem um cache ainda. Vou atualizar. Beleza, não tenho nada. Agora eu vou começar a navegar. Ó, ele já abriu um novo cache aqui com a página de About. O admin, beleza, ele fez o cache, mas ele não vai acessar porque eu coloquei esse parâmetro aqui, ó, para bloquear. Ele vai quando você acessar a página de admin offline, ele vai forçar a ter a conexão com a internet. Então, durante a navegação eu já vou salvando as páginas, ó. Aí o que acontece? Agora, meu site ele já está offline, já tem uma navegação básica offline. Eu vou colocar aqui offline. Agora eu vou começar a navegar. Ele só está retornando HTML, porque só HTML está em cache. Na home. Agora eu vou acessar admin offline, porque eu bloqueei aquela página. Agora a gente tem que trabalhar com os outros tipos de arquivo. Deixa eu colocar online aqui. Voltei online, continua navegando normal. Vou fazer o cache das imagens. Ele funciona através do mesmo evento, só que aqui ele não vai entrar na parte de documento, ele vai entrar na parte de imagem. Aqui praticamente eu trabalho da mesma forma, só que com uma outra estratégia de cache. Porque primeiro, quando eu trabalho com imagem, primeiro eu vou verificar do cache, né? Se tem aquele cache da imagem. Então aqui eu vou pegar, vou abrir a lista de cache que eu tenho. E vou verificar se aquela imagem está em cache. Pô, se aquela imagem está em cache, eu vou fazer um novo request para poder atualizar aquela imagem. Mas eu retorno para o cliente a imagem que está em cache, né? Então ele vai retornar a imagem em cache, caso tenha, e em paralelo ele vai fazer um request para o servidor para atualizar aquela imagem. A atualização é feita através desse código. Ele pega o request, ele faz um fetch aqui no servidor e através desse código aqui ele pega e salva a imagem no cache. Então eu sempre mantenho as minhas imagens atualizadas e retorna do cache. Caso eu não tenha o cache, eu vou fazer a requisição e vou salvar aquela requisição no cache. Fiz a requisição aqui, fiz a cópia do arquivo, salvei o arquivo em cache e retornei o request.
Caso não tenha cache, não tenha conexão com web, eu vou retornar uma imagem offline, que eu fiz o pre-cache no início. Vamos ver aqui agora. Que ele vai identificar o novo service work, instalou. Agora na próxima requisição que eu fizer que tem imagem, ele vai criar um novo cache aqui. Aqui. Já salvou 2 imagens. Bem? Falta uns 10, 15 minutos. Beleza. Então aqui eu já estou trabalhando com o cache de imagens, né? Então se eu colocar o meu site aqui offline agora, ele vai retornar as imagens e o HTML. Página admin, ele retorna aquela imagem offline. Então a experiência ela está melhorando. Agora só falta fazer o cache do CSS, do JavaScript e das fontes. Aqui no mesmo evento de frete, eu adicionei outro código aqui para trabalhar com os assets, né, do projeto. Ele vai verificar se aquele arquivo está permitido fazer o cache, trabalhar com aquele arquivo ou não. Depois ele vai olhar primeiro no cache, né? Aquele JavaScript lá, aquele CSS, ele está em cache? Ou se estiver em cache, retorna do cache, só isso. Não está em cache. Então, se ele não estiver em cache, a gente vai fazer o request daquele arquivo, vai fazer uma cópia dele e vai salvar aquele arquivo no cache que eu especifiquei. No caso, se ele for script, ele vai salvar no cache de script. Se ele for style, ele vai salvar no cache de style, CSS. Se ele for fonte, ele vai salvar no cache de fonte. E depois ele retorna para o usuário a requisição. Caso aconteça algum erro, ele vai disparar aqui um erro, um console, se ele não achar nenhum cache aqui e tal. Bom, na prática, vou executar aqui vai instalar aqui o novo, beleza. Tem um erro aqui de log. Aqui, ó, tá vendo? Antes ele deu um erro justamente porque eu não estava trabalhando com as requisições de assets, né? Então ele já fez o log do erro aqui. Como agora eu comecei a fazer esse tratamento dos assets, eu consigo evitar aquele erro. Então aqui eu vou navegar e ele vai começar a salvar. Salvou styles, né? Salvou 2 arquivos CSS. Salvou as fontes também. Não vai salvar nenhum JavaScript porque eu não coloquei nenhum JavaScript no projeto, mas eu poderia colocar que ele iria salvar da mesma forma. Então eu já tenho o cache todo preparado aqui. Se eu for deixar offline, tenho praticamente navegação completa no site. Está 100% offline. Aí é o seguinte, vou limpar aqui o cache, vou limpar tudo. Primeira vez que o cliente acessou a página, aqui na verdade estou offline, deixa eu colocar online, né? Limpei, aí beleza, estou online. O usuário só acessou a home e a internet caiu.
não tem mais internet. Vou acessar a página de sobre, vai estar offline. Aqui ele não pegou os assets ainda porque eu não fiz nenhum arquivo, não fiz nenhuma requisição fetch ainda. Deixa eu repetir essa simulação aqui. Primeira vez que o usuário acessou o site e tal, acessou uma outra página, por exemplo, admin. Aí fez algum cache lá e tal. Mas eu não acessei a página de sobre ainda, né? About. Eu vou colocar offline. Aí quando eu acessar, ele vai cair para a página de offline, porque justamente eu não tenho o cache daquela página. Né? Então ele vai fazer o cache das páginas de acordo com o acesso do cliente. Então quanto mais página que eu acessar, ele vai fazer mais cache. E assim, no caso do e-commerce, por exemplo, o carrinho de compra, né, que a pessoa está lá fazendo a compra, você celular e cai, você pode jogar o carrinho de compra dentro, Você... continuar usando a sua internet? Poderia. Poderia. Poderia... São duas coisas, né, que aí você pode fornecer para o usuário uma experiência offline e quando ele estiver online, ele pode ter uma experiência ainda mais otimizada, porque quando a gente trabalha com cache, a gente evita, dependendo da estratégia que você usa, igual aqui no meu caso, eu estou pegando o cache dos assets direto, dos assets que eu falo, tipo assim, JavaScript, CSS, eu pego direto do cache, eu não faço requisição. Então isso torna a experiência, a performance do site mais rápida. Porque a partir do momento que eu acesso o site, a primeira página, por exemplo, no e-commerce, porque aqui a gente tem 2, 3 arquivos, 2 CSS e só. Mas quando você entra no e-commerce, tem trilhões ali de JavaScript rodando. Se você fizer o cache daqueles arquivos na primeira vez que o cliente acessa a página, nas outras páginas a gente já evita tipo 200, 300 requests. Entende? Isso. Como? Cornerstick. Aí os caras trabalham com AWA, fazer isso. Aí tem uma página de produto, você tem novos produtos relacionados, só que quando você clica nos relacionados, ele carrega rapidinho sem fazer nenhuma requisição. Isso aí. Você nem vê, na verdade. E isso tá tudo acontecendo em background. Provavelmente os caras capricharam quando eles fizeram o recarregamento. Exatamente. A gente navega na internet, a gente nem percebe isso. Se você quiser olhar outros sites que tem um Service Worker, é só você, tipo assim, você vem aqui, ó, inspecionar elemento, tem aplicação, Service Worker. Aqui é o Service Worker que está rodando a parte. Tá vendo esse site aqui? Ele tem um Service Worker executando, mas aqui você consegue ver todos os Service Workers que estão rodando no seu navegador agora. Você nem sabe. Tipo, Alibaba, tá vendo? Talvez os caras estão me traqueando aqui. Então, tá rodando em background. Por exemplo, push notification, por isso que a gente recebe push notification do YouTube. No seu navegador, você está aqui e recebe uma push notification, porque tem o Service Worker do YouTube rodando no seu computador e você não sabe. Mas um carinho para dar permissão ali, né? Ou não tem permissão, não tem nada, você aceitou o cache. Não. No caso de push notification, tem que ter a permissão. Mas no cache você não precisa de permissão, não. Rapaz, eu não nego ela, você nem repara. Agora que eu lembrei que toda vez que você vai começar no site lá. Você pode. Isso é um recurso do Service Worker. Você pode trabalhar com push notification, só que você tem que implementar. Isso. No caso aqui eu tô offline, né? Tô trabalhando no local. Eu tenho tipo um servidor aqui rodando
o site. Mas eu também tenho o mesmo projeto na web, que é o... Cadê? Como? Aqui você fala? Ah, aqui? Não, aqui é o seguinte, no request ele retorna alguns dados, por exemplo, para você justamente identificar o tipo de requisição que você está fazendo. Aqui. Igual aqui, ó, eu fiz uma requisição. Aí nessa requisição tem todos os dados, né? Tem os headers, tem a destination, então isso tem um método que eu utilizei, isso é do próprio objeto da requisição. Aí eu uso esse dado para poder salvar ele na pasta que eu quero separado. Se fosse uma página dinâmica, que é uma página só, mas que abre um parâmetro que ele faz um teste de duas páginas, uma só e... No caso, ele vai trabalhar com requisição. Se ele fizer requisição, ele vai salvar. Teoricamente, ele vai salvar. Exatamente. Então, ele trabalha aqui por requisição. Aqui ele fez o HTML, né? Aí eu usei o método. Por isso que aqui no começo eu faço essa validação para ver se realmente ele é um documento HTML para eu salvar no cache específico. Eu tenho esse projeto aqui que ele está online. Se vocês quiserem acessar depois para testar, está rodando. Deixa eu... Como? Rapaz, eu nunca mexi com isso, mas provavelmente... Provavelmente deve ter alguma API, eu nunca cheguei a trabalhar, a mexer na prática mesmo. Mas essa pergunta um professor me fez, acho que no primeiro meetup que a gente fez, que eu falei sobre PWA também, no modo geral, não mostrei nada prático assim. Naquela época não tinha muita coisa. Agora talvez até tenha, porque você tem API de tudo quanto é coisa, né? Depende da compatibilidade do browser e do sistema operacional que você está usando. Você pode mexer aí com WebAssembly, tem um monte de coisa aí nova disponível. Eu sei que dá, por exemplo, você trabalhar com sensores, você consegue trabalhar com sensores do aparelho, você consegue fazer push notification, tem a opção também de fazer, de rodar alguns processos em background também. Tem a parte de ser instalável a aplicação. O cache offline tem mais outras coisas que os navegadores estão implementando ainda, mas a parte de arquivo mesmo eu não sei exatamente. Então. Talvez isso não vai funcionar num site mesmo, mas numa aplicação. Eu também nunca mexi com isso não. Você usa isso mais para otimizar ou você usa, tem casos que você consegue usar as suas páginas totalmente offline? Eu penso no sentido de e-commerce tem muita questão de essas coisas.
talvez trabalhar offline pode dar informação. Faz sentido. Isso depende da forma que você implementa o e-commerce, né? Se o seu preço ali for, se ele vier na requisição mesmo, né? Se o preço, né, vier no HTML, ele vai fazer o cache, de qualquer forma. Mas tem aplicação que faz o load do preço assíncrono, né? Ele vai receber aquele HTML, mas sem o preço. Aí vem o JavaScript e preenche, entendeu? Isso aí depende da aplicação. Atualmente, os e-commerce que eu trabalho é preço fixo, né? Então ele faz o cache do preço. E por isso que a gente usa a versão no cache para justamente invalidar, né? Então, de acordo com a alteração de produto, com o deploy de uma nova versão do site, a gente invalida todo o cache e continua. Mas a principal, eu acho que o principal benefício no meu caso seria a performance. Evitar fazer request. Porque tem e-commerce que tem 200 JavaScript, arquivo, 200 requests. Aí se você for fazendo isso por página, por exemplo, um jQuery, quando você vai rodar um jQuery.js, sei lá, é 200 KB, 150 KB por requisição. Aí você multiplica isso por 200, 300 pessoas acessando o site. Aí uma pessoa visita 10 páginas, isso só vai multiplicando. Isso vai resultar no gasto com o servidor. Então, você fazendo essa implementação, você evita milhares de requests. Milhares de requests. Esse cache de notificação tem alguma validade? Por exemplo, se o usuário não acessar, vai ter 100 dias e depois ele vai ser apagado. Ou se não tiver nenhuma função de apagar, ele vai ficar lá, teoricamente, eternamente, até o usuário limpar o cache. Eu acredito que, nesse caso, o próprio navegador ele vai trabalhar internamente com isso. Porque o navegador ele tem um limite, você não pode salvar, sei lá, 500 MB em cache, talvez 500 MB até pode, mas 500 GB em cache não pode, né? Você tem um limite. Então, o próprio navegador ele trabalha ali para gerenciar esse cache. Mas até onde eu sei não tem uma validade, não. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver só se eu tenho mais alguma coisa aqui, acho. Eu vou mostrar como funciona no telefone também. O Android ele tem mais funcionalidades, né? No iPhone ele é um pouco meio travado ainda. Que a Apple ela é meio complicada. Estou navegando normal. A Apple ela não exibe, não incentiva a instalação do site como se fosse um app, né? Você vai ter que vir aqui, nem sei se tem isso aqui, adicionar to home screen. Mudou um pouco. Isso. Eles tentam o máximo possível bloquear para poder, que eles ganham com o app, né? Então, agora eu tenho um aplicativo aqui, ó. Aí eu abro, full screen. Então eu estou rodando a mesma aplicação no desktop, como uma aplicação de desktop, no telefone e na web, normal aqui, no navegador. Só com código. Coisa simples assim, qualquer um pode fazer, não tem muito mistério, não é uma linguagem nova, não é um framework, não é nada complexo. É só tirar um tempo mesmo para verificar como funciona. Tem um no Google chamado Workbox, para quem
que facilita. Esse Workbox aqui ele te dá diversos métodos para você trabalhar com a estratégia de cache e outras coisas. Eu preferi fazer isso tudo em JavaScript puro mesmo, para justamente ver como que funciona ali por trás, né? Porque quando você usa um framework, ele vai ocultar tudo aquilo que está acontecendo e vai te dar só esse método aqui, pronto. Aí você justamente não entende o que está acontecendo, aí se aquele framework ele morre, vem uma coisa nova, você tem que aprender de novo, né? Então, melhor você aprender da raiz e pronto. Alguém tem mais alguma pergunta? Um livro que eu recomendo para quem quer aprender mais sobre offline é esse livro chamado Going Offline. Ele é bem didático. Eu comprei ele para poder aprender. Me ajudou bastante, então eu recomendo. É isso aí.